Boa noite. Hoje, dia 8 de julho de 2026. Nós hoje continuamos com a Mulher na Mística Ocidental. Hoje nós vamos ver Catarina de Siena. Mas, antes de ver Catarina de Siena, nós temos um último texto de Juliana de Norwich para ler aqui, tá? Lembrando que Juliana de Norwich é aquela que disse que Deus é mãe, falou do nosso precioso Mãe Jesus, né? Ela tem um tom assim bastante doce, afetivo. Então, nós vamos ler o último texto dela e aí, então, sim, partir para Catarina de Siena. Então, vamos lá. A unidade final da criação. Vi que Deus faz todas as coisas por amor e que seu amor é o fundamento de tudo o que existe. Antes que o mundo fosse criado, ele nos conhecia e nos amava. E quando todas as coisas tiverem passado, seu amor permanecerá. Neste tempo presente, não compreendemos plenamente sua obra. Muitas coisas nos parecem desordenadas, injustas ou dolorosas. Mas foi-me mostrado que nada é feito ao acaso. Tudo que Deus permite é ordenado para um fim bom. Ainda que não vejamos agora como cada sofrimento se integra no todo, veremos claramente na eternidade que nada foi perdido. Foi-me dado a entender que, no fim, veremos Deus face a face. E então compreenderemos como todas as coisas cooperaram para o bem daqueles que são amados por Ele. Então, o que nós temos aqui? Mais uma vez, nós nos batemos com a questão do sofrimento. Ah, porque Deus permite isso, etc. Primeiro, Deus não criou o sofrimento. É uma projeção nossa. Nós projetamos essa condição a partir das nossas escolhas, da nossa liberdade, que a gente tem estudado isso, né? Mas Deus permite. Por quê? Porque é o jeito de purificar as nossas ações, a lei do karma, e também é uma didática para a gente amadurecer a liberdade e essa liberdade se transformar finalmente em amor, amor consciente. Então, o problema é o seguinte: nós não enxergamos, nós não temos uma visão da eternidade, nós só temos uma visão do tempo. Então, quando acontece alguma coisa, nós já fazemos um drama. Ah, uma doença. Ah, morreu alguém querido. Ah, estou desempregado. Nós já fazemos um drama, mas nós não vemos de cima o panorama todo. Aonde a gente vai chegar, qual é a função disso? Nós não temos essa visão. Jesus fala, paciência, filho, teus pecados estão perdoados, mas ele tem essa visão, nós não temos. Então, eu costumo dizer que nós temos, assim, uma visão de formiga, né? A gente vai andando, bateu, que é isto? Oh, um obstáculo horrível. Não, é uma mão, né? Mas a gente não vê, não tem noção. Não tem noção do tamanho que é só dar a volta, mas a gente não tem noção de nada. Então, a gente não tem visão.
Então, 50 anos para a vida de uma pessoa, no tempo, pode ser muito. Mas para a vida na Terra, para a vida no universo, não é nada. E para a vida de Deus, não é nada mesmo. Porque Deus é eterno. Então, essa é a questão. Nós não temos visão. Então, nós não entendemos o sentido das coisas. Então, Deus não produz o sofrimento, mas Ele permite para que a gente amadureça. Permite porque nós mesmo projetamos para amadurecer aquilo que se chama liberdade, sem a qual nós não seríamos perfeitos. É sempre o mesmo problema, né? A essa altura a gente já vai compreendendo melhor o que é que foi chamado de pecado original. Quando a gente vai na missa, tem uma parte que fala assim: Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Não é isso. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só há o pecado original. Não há outro pecado. Todos os outros são consequências disso que o Goldsmith chamou senso de separação de Deus. É o único pecado e por isso mesmo foi chamado de pecado original, que deu origem a todos os outros. Então vamos lá. Bom, não chegou mais ninguém, então vou repetir, depois não repito mais. A unidade da criação. Vi que todas as coisas, Deus faz todas as coisas por amor, que seu amor é fundamento de tudo o que existe. Antes que o mundo fosse criado, ele nos conhecia e nos amava. E quando todas as coisas tiverem passado, seu amor permanecerá. Neste tempo presente, não compreendemos plenamente sua obra. Muitas coisas nos parecem desordenadas, injustas ou dolorosas. Mas foi-me mostrado que nada é feito ao acaso. Tudo que Deus permite é ordenado para um fim bom. Ainda que não vejamos agora como cada sofrimento se integra no todo, veremos claramente na eternidade que nada foi perdido. Foi-me dado a entender. Ô, Francisco. Ah, Francisco, a padaria nessa rua aqui. Oi? Não. Acabei de Oi? comer 500 toneladas de pão. Ali. Daí. É. Deve estar fechado. Pronto. Pronto, aqui. Eu levei um susto. Mas nada demais. Vamos lá, então. Então, ainda que não vejamos agora como cada sofrimento se integra no todo, veremos claramente na eternidade que nada foi perdido. Foi-me dado a entender que, no fim, veremos Deus face a face. E então compreenderemos como todas as coisas cooperaram para o bem daqueles que são amados por Ele, daqueles que se deixam amar. Pronto? Então, ela diz aqui assim: no fim, veremos Deus face a face. Isso é muito interessante, porque, na verdade, ela está citando Paulo Apóstolo, né? Que Paulo Apóstolo diz, boa noite, exatamente que ela diz no texto. Paulo Apóstolo diz, agora não compreendemos, vemos tudo por um espelho, como por enigmas. Quer dizer, nós não podemos compreender. A razão humana não pode compreender. Nós estamos no fluxo do tempo. Nós não compreendemos. Então, agora vemos como por enigmas no espelho, mas então verei Deus face a face.
e então compreenderei como sou compreendido. Ela acabou de dizer exatamente isso. Ela está citando Paulo mesmo. Então, compartilhar, peraí. Então ela diz: foi-me dado entender que no fim veremos Deus face a face. Então compreenderemos como todas as coisas cooperaram para o bem daqueles que são amados por Ele. Então, seja o que for, nós temos que atravessar na fé e na confiança, porque Deus está forjando, né, a nossa realização. Deus é eterno, está fora do tempo, mas nós estamos fora do tempo. E nós vamos chegar a uma liberdade plena. Aqui. Só um momento. É sempre esse problema de compartilhar aqui. Eu já vi que cada vez eu descubro mais por que está defeito. Pronto. Então, nós, no fim, veremos face a face. Quer dizer, no fim dessa experiência no tempo, no mundo de ilusão, veremos Deus face a face. Compreenderemos como todas as coisas cooperaram para o bem daqueles que são amados por Ele. Aquilo que eu falo também, a gente fala muito em karma, mas quando a gente aceita o ensinamento, ele se resolve, ele não se repete. Prossigo. Um dia, no fim, veremos Deus face a face. Não veremos apenas que fomos perdoados, mas que fomos guardados com ternura em cada instante. Aquilo que nos pareceu abandono revelar-se-á cuidado secreto. Ela não disse que Jesus era mãe? Então fomos guardados com ternura em cada instante. Aquilo que pareceu abandono revelar-se-á cuidado secreto. E compreenderemos que o amor foi o princípio da nossa criação, o meio da nossa sustentação e o fim da nossa realização. Então, só o amor propriamente existe, porque o amor é Deus. Então, a alma será plenamente satisfeita, pois verá, finalmente, que a obra de Deus não pode falhar. É impossível. A obra de Deus não pode falhar. E que sua vontade é sempre mais profunda e mais doce do que a nossa compreensão presente. Ela, num impulso assim bastante positivo, ela diz: Deus é muito maior, é muito mais amor, é muito mais bondade do que a gente pode compreender no momento. Então, por que não confiar? Por que não chegar pela fé? Esse é o ponto. Então, vamos adiante, que agora eu acredito que é Catarina de Siena. Catarina de Siena. Então, mais um episódio aqui. Catarina de Siena, 1347, 1380. Veja como a gente já andou bastante, né? Então, mística dominicana. A ordem dominicana era a principal ordem nessa época. Então, algo já bem institucionalizado já. Mística dominicana, leiga, quer dizer, então ela era meio agregada, não era exatamente da ordem dominicana. Mística dominicana leiga, nascida em Siena, na Itália, no século XIV. Período marcado por crises políticas
pela tensão eclesial da igreja, do papado em Avignon. Então, uma época terrível, que a igreja está fortemente prostituída pela política. É uma igreja pecadora. Filha de uma família numerosa, desde a juventude dedicou-se à oração, à penitência e à vida de caridade, ingressando na Ordem Terceira de São Domingos. Algumas coisas interessantes aqui. Primeiro, a maioria de todas as outras eram nobres, riquíssimas, de família, de bom nascimento. Ela já é de uma família numerosa, de uma época de crise, já é um pouco diferente. Ela já se ajunta à Ordem Terceira. Ordem Terceira, existe até hoje a Ordem Terceira. É uma ordem de leigos. Seguem, acompanham, se submetem, mas não tem, como é que eu posso dizer, uma ordenação reconhecida. Então, a Ordem Terceira de São Domingos, dominicana. Sua vida combinou intensa experiência contemplativa com atuação pública significativa, incluindo aconselhamento espiritual e intervenções em questões eclesiais. Morreu aos 33 anos e séculos depois foi proclamada doutora da Igreja, em 1970. Isso aqui me causa muito espanto, tá? Porque ela, jovem, juntou-se à Ordem Terceira de São Francisco, junto dos dominicanos, ela tinha uma experiência contemplativa, atuação pública significativa, aconselhamento espiritual, tudo bem, intervenções em questões eclesiais, bastante complexo. E depois ela foi proclamada doutora da Igreja, que é um título que eu saiba, eu só conheço Teresa d'Ávila com esse título. Então não é pouca coisa, ela era uma erudita. Agora, o que me espanta é que ela morreu aos 33 anos. Aos 33 anos eu era um moleque. Então ela fazer tudo isso até os 33 anos me enche de espanto. No centro da sua espiritualidade está a união da alma com Deus, mediante a transformação da vontade. Imagina um tema que foi entrar na minha vida depois dos 40 e foi aprofundado com 60. Então, no centro da sua espiritualidade está a união da alma com Deus, mediante a transformação da vontade. Catarina insiste no conhecimento da própria verdade e no conhecimento de Deus como amor absoluto e ser supremo. Imagina essas ideias em mim com 33 anos, imagina. Então, Catarina insiste no conhecimento da própria verdade, no conhecimento de Deus como amor absoluto e ser supremo. Cristo ocupa lugar decisivo como mediador, frequentemente descrito como ponte entre o céu e a terra. Por que Deus tem que ser o Cristo tem que ser mediador? É uma coisa comum, mas é bom que fique claro. Por que a necessidade do Filho? Porque Deus é incognoscível. Deus não pode ser conhecido. Então ele se revela através do Filho. Se revela como o Filho. Tá? Para que o ser humano possa compreender Deus e aceitar Deus, então Deus se revela como Filho. Então vamos lá. Então, Cristo ocupa lugar decisivo como mediador, frequentemente descrito como ponte entre o céu e a terra.
a linguagem do sangue de Cristo expressa de modo concreto e simbólico a realidade da redenção. Amor, verdade, liberdade e responsabilidade formam o núcleo da sua visão. Amor, verdade, são Deus. Liberdade, mas a liberdade associada com responsabilidade é uma liberdade restaurada, madura. Então, amor, verdade, liberdade e responsabilidade formam o núcleo de sua visão. A união não anula a vontade humana, mas a conforma à vontade divina por adesão amorosa. Então, não é que o ser humano desaparece. O ego desce do trono, mas ele é um excelente servo. Ele só é um péssimo tirano. Então, não anula a vontade humana, mas a conforma à vontade divina por adesão amorosa. Sua principal obra é o Diálogo da Divina Providência, texto de caráter teológico místico, estruturado como colóquio, diálogo entre a alma e Deus. Além do diálogo, conservam-se numerosas cartas dirigidas a papas, cardeais, governantes e leigos. Imagina, ela tinha no máximo 33 anos. Cartas para papas, cardeais, governantes e leigos, nas quais se manifesta a articulação entre a contemplação e a ação, bem como sua preocupação com a reforma da Igreja e a conversão pessoal como fundamento de qualquer renovação histórica. Sem conversão não vai acontecer nada. Bom, muito bem. Então, ela é uma pessoa extraordinária. Agora vamos ver um pouquinho dela falando. Do conhecimento de si e de Deus. No conhecimento de si mesma, a alma desce ao vale da humildade. No conhecimento de Deus, eleva-se ao monte da caridade. Linda imagem. No conhecimento de si mesma, a alma desce ao vale da humildade. No conhecimento de Deus, eleva-se ao monte da caridade. Quando entra na cela interior do autoconhecimento, ela vê que não é por si, que não possui o ser por direito próprio, mas que tudo recebeu daquele que é o ser eterno. Essa visão não a conduz ao desespero, porque, ao mesmo tempo que contempla a sua própria pobreza, contempla também a bondade infinita do Criador, que a chamou à existência por amor e a recriou no sangue do Filho. Assim, entre dois abismos, o da própria fragilidade e o da misericórdia divina, estabelece-se um encontro transformador. Então a gente vê que, além de tudo, além dela morrer com 33 anos, o discurso dela é bastante elaborado e um pouco difícil. Então começa com uma imagem belíssima. No que se refere a si mesma, a alma desce ao vale da humildade. No conhecimento de Deus, eleva-se ao monte da caridade. Já estudamos que caridade é amor, que é traduzido como caridade para não se confundir com afeto humano. Quando entra na cela interior do autoconhecimento, veja bem, entrar no teu quarto, rezar, entra no teu quarto. É o Evangelho que fala isso.
Não é por acaso que ela está falando isso. Mas ela está dizendo que essa célula interior do autoconhecimento é o coração. Célula interior do autoconhecimento. E ela então vê que não é por si, que não possui o ser por direito próprio, pecado original. Olhou para si mesmo, eu reinarei, eu sou dono da minha vida. Então, entra na cela interior do autoconhecimento, vê que não é por si, esse euzinho, que possui o ser por direito próprio, mas que tudo recebeu daquele que é o ser eterno, o que nós esquecemos com o pecado original. É disso que ela está falando mesmo. Perceber isso, que nós não somos nada, afinal de contas, não conduz ao desespero. Por quê? Porque ao mesmo tempo que contempla sua própria pobreza, contempla também a bondade infinita do Criador. Quer dizer, diante da bondade infinita do Criador, do amor infinito de Deus, nós esquecemos de nós mesmos. Então, contempla a bondade infinita do amor, que chamou a existência por amor e a recriou no sangue do Filho. O que significa recriar no sangue do Filho? Restaurar. Restaurar. Restaurar o quê? O pecado original. Assim, entre dois abismos, o da própria fragilidade, o vale da humildade, e o da misericórdia divina, o monte da caridade, estabelece-se um encontro transformador. A alma compreende, então, que sua miséria não é miséria de pobreza, é miséria de que eu não sou nada do que pensava que eu era. A alma compreende, então, que sua miséria não é obstáculo para Deus, mas ocasião para a manifestação da graça. Em outras palavras, sua miséria, se nós estamos cheios de orgulho, não tem espaço para Deus. Então a gente esvazia, e ela chama isso de miséria. Então a alma compreende, então, que sua miséria não é obstáculo para Deus, muito pelo contrário, mas ocasião para a manifestação da graça. Quanto mais verdadeiramente se conhece, a alma conhece a si mesma, menos se apoia em si mesma e mais se abandona à providência. Aí lembra Marguerite Porret, Angela Foligno, todas as que nós vemos, a gente vem estudando. Menos se apoia em si mesma, mais se abandona à providência, renuncia a si mesmo, se entrega devocional, mas se abandona à providência. Esse abandono não é passividade, mas confiança ardente, é fé. Não é largar numa poltrona e falar assim, Deus resolve. Isso é vitimismo. Não é? É confiança ardente, é fé. Então não é um abandono, é que essa palavra abandono é um pouco forte. É renúncia. Essa renúncia não é passividade, é confiança ardente, é fé. A humildade nasce da verdade. Saber quem Deus é e quem nós somos. Portanto, a humildade não é se fazer de coitado, não é baixa autoestima, não é se diminuir. A humildade é reconhecer, amar a Deus sobre todas as coisas, reconhecer Deus em todas as coisas. Diante de Deus é que nós chegamos à nossa humildade. Repito, a humildade nasce da verdade. Saber quem Deus é e quem nós somos. E dessa verdade brota uma caridade que não busca recompensa, porque já encontrou o seu tesouro no próprio Deus. Então, quando ela descobre quem é Deus e quem nós somos,
ela já está tão plena de amor que ela só pode praticar caridade. Não por recompensa, porque ela já encontrou Deus, mas pelo que ela é. Se Deus é amor, ela só pode ser amor também. Então, encerramos esse texto aqui. Um texto muito bonito, uma linguagem um pouquinho mais difícil, um pouco mais elaborada. As verdades são as mesmas que todas as outras, tá? Ela se expressa, ela tem muito recurso de linguagem. Pela 10ª vez eu falo, nossa, uma mulher, que nesse tempo ser mulher não era fácil, e que morreu com 33 anos, então tudo isso ela escreveu muito antes. É espantoso. E com ar erudito, a ponto de ser declarada doutora da igreja. Bem, vamos a outro. Cristo como ponte. Eu vi que o Eterno Pai, desejando remediar a ruína do homem, lançou uma ponte sobre o rio impetuoso desta vida. Esse rio são as águas revoltas do pecado e do amor desordenado que arrastam a criatura para a morte. Pecado original, esquecimento de Deus, amor desordenado, não é amor humano, são paixões, apego, ambições, essas coisas. Então, repito, Cristo como ponte. Eu vi que o Eterno Pai, desejando remediar a ruína do homem, a queda, lançou uma ponte sobre o rio impetuoso desta vida. Esse rio são as águas revoltas do pecado, do amor desordenado, que arrastam a criatura para a morte. Como a criatura, por si mesma, não podia atravessar, o Verbo se fez carne. Sua humanidade tornou-se ponte firme, unindo a terra ao céu. Assim, o que estava separado pelo pecado foi reunido pela misericórdia. Posso acrescentar também. Assim, o que estava separado pelo pecado e pela morte foi reunido pela misericórdia. Essa ponte está edificada com pedras vivas, cimentadas no sangue do Cordeiro. Seus degraus são 3. No primeiro, que são os pés transpassados, a alma aprende a desprender-se da afeição desordenada às coisas da terra. Os pés que caminham, né, sobre o chão concreto, material. Então, no primeiro, que são os pés transpassados, a alma aprende a desprender-se da afeição desordenada às coisas da terra. No segundo, que é o lado aberto, ela contempla o segredo do coração inflamado de amor, onde encontra misericórdia e verdade. No terceiro, que é a boca da paz, recebe a doutrina que conduz à perfeição da caridade. Subindo por esses degraus, passa do temor servil ao amor filial. Imagens muito fortes. Então, vou repetir. No primeiro, que são os pés transpassados, a alma aprende a desprender-se
da afeição desordenada às coisas da terra. No segundo, que é o lado aberto, ela contempla o segredo do coração inflamado de amor, onde encontra misericórdia e verdade. No terceiro, que é a boca da paz, recebe a doutrina que conduz à perfeição da caridade. Subindo por esses degraus, passa do temor servil ao amor filial. O sangue que corre por essa ponte não é apenas sinal de dor, mas preço de redenção e alimento da alma. Nele se lava a culpa, nele se encontra fortaleza, nele se acende o desejo santo. Quem atravessa por essa ponte não confia em sua própria força, mas na caridade daquele que a sustenta, amor. Ainda que as águas do rio bramem, a ponte permanece firme, porque está fundada no amor eterno de Deus. A morte está lá nas águas. A ponte é fundada no amor eterno de Deus. Assim, ninguém pode chegar à vida senão por esse caminho. Fora da ponte, há perigo. Sobre ela, há segurança. A alma que sobe com perseverança, firme, com fé, com confiança. A alma que sobe com perseverança, sustentada pela luz da fé e pelo ardor da caridade, chega à união com Deus. Ela é bem contemplativa, né? Chega à união com Deus, não por mérito próprio, mas pela virtude do sangue precioso que fez da humanidade de Cristo caminho, verdade e vida. Não por mérito próprio, que é a exaltação do eu, justamente o eu que é o pecado original, que é o rio das águas tormentosas. Então, a alma que sobe com perseverança, sustentada pela luz da fé e pelo ardor da caridade, chega à união com Deus, não por mérito próprio, mas pela virtude do sangue precioso que fez da humanidade de Cristo caminho, verdade e vida. Mais uma vez, texto assim muito belo, com imagens muito fortes, extremamente bem escrito e uma linguagem um pouco difícil. Graças a Deus a gente vem estudando isso, então, na verdade, ela não está falando nada de novo, tudo isso que ela está dizendo a gente já conhece. Mas a gente já conhece por muito estudar. Porque se a gente chegasse agora e visse um texto desse, doutora da igreja, né? Doutora da igreja é difícil, complicado. Mas nós estudamos tanto que dá para entender o que ela está falando. Dá para entender muito bem, tá? Ela usa imagens bem fortes mesmo, tá? Então vamos lá. Deve ter mais alguma coisa dela aqui, peraí. Deixa eu ver se é só mais esse aqui ou não. Não, tem mais dois. Da vontade transformada. Eu te criei sem ti. Isso é Deus falando. Eu te criei sem ti.
mas não te salvarei sem ti. Dei-te a vontade livre para que me ames por escolha e não por constrangimento. Vejam vocês como esse tema do pecado original está sempre voltando. Certo? Então vejam como é importante entender essa questão do pecado original, porque ele está sempre voltando, sempre voltando. E se não entender isso, você não entende o resto todo. Então, de novo, da vontade transformada. Eu te criei sem ti, mas não te salvarei sem ti. Dei-te a vontade livre para que me ames por escolha, não por constrangimento. A vontade, a liberdade, é o instrumento pelo qual me podes ofender, pelo qual me podes amar. Quando ela, a vontade, se une ao amor próprio desordenado, afasta-se de mim e encontra apenas trevas e inquietação. Porque foi feita para mim, que sou o sumo e eterno bem. Aqui ela dá uma brilhante e muito clara explicação sobre o pecado original. Eu vou repetir. Eu te criei sem ti, mas não te salvarei sem ti. Dei-te a vontade livre para que me ames por escolha, não por constrangimento. A vontade é um instrumento pelo qual me podes ofender e pelo qual me podes amar. Liberdade. Quando ela, a vontade, se une ao amor próprio desordenado, afasta-se de mim e encontra apenas trevas e inquietação, porque foi feita para mim, que sou o sumo e eterno bem. A raiz de todo mal, pecado original, a raiz de todo mal é o amor próprio sensitivo. Amor próprio sensitivo, que corrompe a vontade e faz buscar-se a si mesma. Enquanto a vontade permanece assim inclinada, não pode ter paz, pois ama o que passa e se perturba quando o perde. Mas quando, pelo conhecimento de si, pelo conhecimento da minha bondade, é Deus falando, a alma começa a rejeitar esse amor próprio e a conformar sua vontade com a minha, então encontra o caminho da vida, porque até então estava no caminho da sombra, no caminho da morte. A morte é uma sombra. Ainda Deus falando. Não destruo a vontade que te dei. Pode entender também, não destruo a liberdade que te dei. Não destruo a vontade que te dei, mas a purifico no fogo da caridade, no fogo do amor. Quanto mais a vontade se despe do próprio querer, mais se reveste do meu querer. Quanto mais ela se esvazia do próprio querer, do egoísmo, renúncia de si mesmo, entrega devocional, então há um espaço, um vazio, onde então Deus pode entrar. Ele não entra de fora, ele sempre esteve. Então, quanto mais a vontade se despe do próprio querer, mais se reveste do meu. E quando a tua vontade e a minha, de Deus, se tornam uma só, pelo vínculo do amor, então repousas em mim. Esta é a união que desejo,
que a vontade humana se conforme inteiramente à minha vontade e assim participe da minha paz, da minha luz. Mais uma vez, texto bastante. O ensinamento, graças a Deus, eu repito, nós estudamos bastante, conseguimos acompanhar, mas a linguagem dela é bastante sofisticada. Ela escreve muitíssimo bem. Bom, muito bem. Agora nós temos um último texto dela. A semana passada, eu fui lendo tudo e falei assim, olha, eu gostei dessa Ângela de Folhinho, por causa da verdade que ela fala as coisas dela. Né? E hoje eu gostei muito dessa Caterina de Siena. Tá? Ela tem uma linguagem rebuscada, de doutora da igreja, mas não é uma linguagem pedante. Eu sinto, eu acredito que ela vive isso que ela está falando. Mas ela usa imagens fortes, ela tem muito recurso para se expressar. Por isso que ela escrevia para papas, bispos, e morreu com 33 anos. Então ela escreveu jovem. Imagina, eu era um bobo com essa idade. Ela era uma doutora da igreja. Então, Da Vontade Transformada foi um texto todo escrito na voz do eu sou, do eu divino. Bom, muito bem. Ela falou muito de caridade, então o último texto fala da caridade. Repito mais uma vez: caridade é amor. Fala-se caridade para que não se confunda com o amor humano afetivo. Caridade é amor. Deus é amor. É nesse sentido. Então, caridade ativa. Outra vez é a voz de Deus. A alma que me ama não pode estar ociosa. Porque o amor não permanece sozinho, mas se difunde. Quanto mais me ama, mais ama aquilo que eu amo. E eu amo as almas com amor inefável, porque as criei à minha imagem e as remi no sangue do meu filho. Por isso, quem está unido a mim pelo vínculo da caridade deseja a salvação do próximo e sofre por suas ofensas, não por ira, mas por compaixão. Mais uma vez, belíssimo. A alma que me ama não pode estar ociosa. Não pense que você ama a Deus e não faz a caridade, que você atingiu a iluminação e está realizado espiritualmente. E não se trata de querer fazer a caridade para se engrandecer. É porque quanto mais ama a Deus, tem que amar aquilo que ele ama. É natural, é espontâneo. Então, repito, a alma que me ama não pode estar ociosa, porque o amor não permanece sozinho, mas se difunde. É próprio do amor se espalhar, então não pode estar ociosa. Quanto mais me ama, mais ama aquilo que eu amo. Então participa do amor, não tem como não participar. Eu amo as almas com amor inefável. Inefável é aquilo que não pode ser dito. Não tem expressão humana para dizer o que é esse amor. Eu amo as almas com amor inefável, porque as criei à minha imagem e as remi, as restaurei depois da liberdade do pecado original, as remi, restaurei no sangue do meu filho. Por isso,
quem está unido a mim pelo vínculo da caridade, deseja a salvação do próximo. Então, a iluminação não é para si mesmo. A iluminação é para tirar os outros do sofrimento. Então, quem está unido a mim pelo vínculo da caridade, deseja a salvação do próximo, sofre por suas ofensas. Não por ira, não por rancor, não por reatividade, mas por compaixão. Porque percebe, nós falamos isso essa semana, percebe que a pessoa está sofrendo, está errando porque não entendeu nada e nessa condição a pessoa sofre. O amor do próximo nasce do amor de mim. Não podes dizer que me amas se não amas o teu irmão, porque o amor não se divide. Um só amor, uma só consciência, uma só vida. Então, o texto começa: o amor do próximo nasce do amor de mim. Amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo mandamento, semelhante a esse, amar ao próximo como a si mesmo. O amor do próximo nasce do amor de mim. Não podes dizer que me amas se não amas o teu irmão, porque o amor não se divide. Assim como a árvore que está viva produz fruto, assim a alma que vive em mim produz obras de caridade. Está citando o Evangelho. Eu sou a videira verdadeira, permanecei em mim, permanecei no meu amor. Porque se você for um galho cortado, você murcha e seca, você morre. Então, assim como a árvore que está viva produz fruto, assim a alma que vive em mim produz obras de caridade. E essas obras não procedem da vanglória, mas da chama que arde interiormente. O amor verdadeiro não busca a própria consolação, mas a minha honra e o bem das almas. Então, essas obras não procedem da vanglória, não são para que eu me sinta mais espiritual superior. Essas obras vêm da chama que arde interiormente, do amor que é Deus. Ele é a caridade. Eu te disse que a caridade é doce e paciente. Ela suporta injúrias, desprezos e perseguições sem perder a paz. Quanto mais cresce na união comigo, mais cresce no zelo pela minha verdade e pela salvação das criaturas. Não se cansa, porque é sustentada por mim. E ainda que o mundo a contradiga, permanece firme, pois está fundada na rocha do meu amor. Ainda que o mundo a contradiga, permanece firme, porque está fundada na rocha do meu amor. Mais uma vez, ela está citando o Evangelho, aquela passagem que diz que construiu a casa na areia, veio a tempestade e ela desmoronou. Construiu a casa na rocha, tem fundamento, tem sustentação e a casa se manteve. Né? Então, é cheio de imagens ricas, muitas delas do Evangelho, muitos da interpretação dela, né? Como os pés transpassados, o lado, a boca, que a gente viu naquele primeiro texto. Muito impressionante aquele texto. Então, a caridade ativa. E aqui a gente percebe que não, é o que eu disse, o texto é sofisticado, ele é até difícil, mas ela não está trazendo uma coisa nova. Nós sabemos que a caridade verdadeira é voltada para o outro. Nós sabemos que o amor, se ele não se espalhar por todos, ele não é amor. Nós sabemos que o próprio Cristo se enchia de compaixão.
Ele sabia que as doenças eram ilusão, ele dissolvia as ilusões, mas ele sabia que as pessoas sofriam com isso. Ele nunca negou isso. Nós estamos cercados de sofrimento. Por quê? Pessoas que não compreendem esse pouquinho que nós compreendemos. Então a caridade é muito voltada para isso. E não é dar moedas na rua. Isso é só isso não resolve absolutamente nada. Se você desse moedas, R$ 2, R$ 5 e desse 10.000, não resolveria nada, porque esse dinheiro é impermanente, ele vai. Mas esse pouquinho que você dá é símbolo de amor, de restauração, de reconhecimento do Filho de Deus. Isso pode transformar o mundo. Pode parecer pouco, mas se todas as pessoas fizessem, seria muitíssimo. Seria muitíssimo com algo que não passa, que é o amor de Deus. Não é que nem o dinheiro, você dá pouquinho, aí, mas se você der muito, ele vai escorrer pelos dedos. Então não é isso que resolve. A questão é outra. É aquilo que a gente chama de restauração. Que Orígenes chama de restauração universal. Tudo deve ser restaurado. E se eu descobrir o amor de Deus, mas Deus é amor, e eu não tenho amor por ninguém, aqueles que o próprio Deus ama, então é isso que a Catarina está colocando. Deixa eu ver uma coisa. Acabou. Então, a próxima, Catarina de Gênova. Eu acho que ela não é tão expressiva, então é rapidinho, na semana que vem. Tá? Mas essa aqui de hoje eu gostei muito também. Tá? Agradeço, agradeço, agradeço. E amanhã uma abordagem tão diferente. Felipe de Lyon, que é extremamente prático, direto, né? E vive o mesmo evangelho de uma maneira muito prática. Um bom descanso para todos. Boa noite, Carlos. Obrigada.